mudança climática. Obrigada, Jéssica. A mudança climática, a exposição a vírus, bactérias, a resistência do corpo, ela é mais forte, vamos dizer assim. Já algumas pessoas têm uma resistência um pouco mais baixa. E aí acontece uma recorrência de desordens vindas do sistema imunitário. Quais são essas desordens? Primeiro começa com uma gripe, um resfriado, uma tosse. A tosse é a reação alérgica a algo que está incomodando o nosso sistema respiratório. Mas em base, o que acontece? Nós temos um sistema de defesa no nosso organismo e todo agente agressor, quando entra em contato com o nosso organismo, o nosso sistema de defesa ele dispara. E para nós termos esse sistema muito forte e ativo, nós precisamos sempre estar com o nosso biohacking, né? O nosso dia a dia, o nosso estilo de vida muito positivo. Então, por exemplo, tomar bastante água é bom. O café com protocolo é um café para a gente bater papo, viu, gente? É muito bom. Porém, a qualidade da água que a gente consome influencia muito. Não é só beber água, é garantir que a frequência que eu estou tomando essa água. Então, por exemplo, adianta tomar 2 litros de água, 1 litro de manhã de uma vez e 1 litro no final do dia? Não é tão positivo quanto tomar um copo de 250 ml de hora a hora, ao longo do dia. Por quê? Quando eu coloco a água ao longo do dia, eu garanto de fato a hidratação a todo momento do meu organismo. Essa água, uma água filtrada, purificada, com pH, um pH bom para o meu organismo. E eu não preciso gastar muito com isso, tá? Não preciso gastar muito com isso, porque hoje as pessoas, algumas empresas estão vendendo milagres na água. E uma água com um filtro de boa qualidade, um filtro que tenha certificado. Existem marcas muito boas no mercado, desde uma Purifique até uma Kangen, as duas águas são muito boas. Se eu puder ter pastilhas de hidrogênio, se eu puder colocar nessa água um ozônio, por exemplo, é positivo? É positivo, muito positivo. Ajudaria muito. Tomar sol. Nesse período, eu não sei vocês, olha, eu vou mostrar minha varanda aqui para vocês, a varanda aqui de casa. Tá toda cheia de neblina. Olha o céu de São José como está. Eu moro no último andar e aqui, esse momento do dia tá todo cheio de neblina aqui fora. Então, a tomada de sol no nosso pulso, principalmente no nosso pulso, no meio-dia, é muito importante. O aterramento, o ter contato com a natureza, fazer a menor exposição eletromagnética possível, usar os protetores eletromagnéticos, o Neutralix da Soul Leve, por exemplo, que neutraliza exposição eletromagnética, exposição, corta a exposição também para os alimentos. Neutralix a gente usa, eu não sei se vocês sabiam disso, alguém já conhece o Neutralix da Soul Leve? Neutralix, ele é um protetor para radiação e também
para toxicidades que se impregnam no alimento. Então, por exemplo, é, alimentos industrializados, alimentos que não são orgânicos, a gente pode utilizar, pode borrifar o Neutralix, que ele também faz essa blindagem, tá? Isso é muito interessante. Então, uma alimentação saudável, de acordo com o seu tipo, com a sua biorressonância, com a sua epigenética, né? Então, fazer a biorressonância regularmente, de 3 em 3 meses, entender o alimento que é positivo, que está ressoando comigo, porque a nossa receptividade, a nossa biorreceptividade, ela muda. Então, amanhã, inclusive, eu vou dar uma aula para a USE à noite, ao vivo, e eu vou falar um pouco sobre isso. E então ter a nossa base, né, muito bem feita. Evitar ao máximo a exposição a agentes químicos vindos da higiene pessoal, vindo dos alimentos que a gente consome, de como a gente prepara o alimento. Às vezes, um alimento natural, orgânico, eu preparei numa panela de alumínio. O que que eu fiz com esse alimento? Um pecado, né? Sara, mas eu preciso comprar uma panela muito cara. Uma panela, ela tem que ser boa, né? Uma panela de cerâmica, uma panela de vidro, uma panela de aço cirúrgico, uma panela boa para que eu não esteja fazendo mal para o meu alimento. Porque muitas vezes eu me preocupo com a qualidade do alimento, mas eu vou lá e coloco ele numa air fryer. E não que a air fryer não dê para usar. Se você usar numa temperatura mais baixa, por mais tempo, né? É, mas uma panela de boa qualidade é importante. E aí, por que que eu estou falando tudo isso? Porque são os agentes que vão agredir o meu sistema imunitário. Então, quando a gente fala protocolo de imunidade, o que que a gente pensa? A gente pensa logo em, nossa, eu preciso de vitaminas, eu preciso de minerais, eu preciso de fitoterápicos, mel, que é muito importante, ajuda muito, própolis. Quais são os alimentos para imunidade? Os que são ricos em nutrientes, os vegetais verdes escuros, as fibras, né, os cereais ricos em fibra. Mas todas as vezes que nós temos um assunto a ser olhado, nós precisamos olhar para o organismo como um todo. E uma frase que eu gosto muito na saúde integrativa, na medicina integrativa, é que nós somos mais do que células. Nós vamos olhar e cuidar da célula, mas nós, seres humanos, nossos pacientes, são muito mais do que células. Existe um corpo físico, mental, emocional e energético que abriga essa célula. E isso tudo que nós precisamos cuidar para que essa célula tenha saúde e que essa célula leve saúde, possa, através das suas mitocôndrias, produzir uma boa energia. Eu preciso respeitar o meu terreno biológico, o meu terreno bioquímico, e os dois são comandados pelo biofísico. Então, a Soulev, ela é uma base que vai cuidar da saúde integral. E nos protocolos para a imunidade, quando a gente pensa em terreno biológico, que meio essa célula está? É um meio saudável, ela está sendo
exposta biologicamente a, a agentes positivos ou agentes agressores também. E da onde vêm esses agentes? E na medicina funcional, é muito importante o princípio dos 5 R's, que eu reduzo em três para vocês. Os R's são o nosso raciocínio clínico para cuidar de um paciente, que é retirar, primeiro R, retirar aquilo que está agredindo, que está causando o problema, e esse R, né, conversando muito com o Bonanza no método ADS, o legal do método ADS, ou do método Ciclar, é, é que nós conseguimos compreender a causa, se ela está vindo do campo físico, do campo mental, do campo emocional ou do campo energético, que aí o energético tem o espiritual, tem o morfogenético, tem o sistêmico, né? Então, retirar, encontrar aquilo que está agredindo e usar técnicas do estilo de vida, técnicas de biohacking, medicina do estilo de vida, para retirar esse agressor. Então, nessa época do ano, quando a gente fala de imunidade, a gente coloca muita roupa quente, a roupa, quando lava, demora mais tempo para secar. O quarto que nós dormimos e a nossa cama, ele fica mais fechadinho. Então, o que acontece? Uma proliferação bacteriana maior. Nós temos menos contato com a natureza, porque está mais frio, a tendência é ficar mais, né, dentro de casa. Alimentação. Nós temos a tendência no inverno de não ter uma ingestão de alimentos naturais vindos da salada e da fruta, porque são alimentos mais frios, né? Então, é muito, muito importante observar a rotina. Está a minha rotina? Perguntar para o paciente como está o seu dia. Então, quando o paciente chega com a imunidade afetada, primeira pergunta que nós temos que fazer é como está o seu estilo de vida. E dentro dessa pergunta, observar, fazer uma observação do que está sendo positivo e negativo. E aí, uma dica: sempre em forma de perguntas. Sempre em forma de perguntas. Por quê? Quando você pergunta algo para o paciente, você abre para ele um campo aonde ele vai poder pensar. E pensar é uma tomada de consciência. O paciente ele chega até nós para nós darmos as respostas para ele sobre a saúde. O que fazer, como fazer, o que está errado. Mas, na verdade, quando nós trabalhamos a medicina integrativa, a saúde integrativa, nós estamos trabalhando também a saúde da consciência, a medicina da consciência. E a consciência só se dá quando tem espaço mental para o pensar. Isso independente se você está tratando imunidade ou se você está tratando fertilidade, se você está tratando um paciente diabético, hipertenso, uma dor. Dores nessa época do ano também temos que trazer como tema para o nosso café com protocolo. Então, abrir o espaço para não só para o paciente falar, mas para o paciente refletir e entrar um pouco mais na consciência
física, corporal, emocional, mental, e ele ter espaço de encontrar as suas respostas. Muitas vezes, entre uma pergunta e outra, nosso espaço, nosso momento de escuta, ele tem que espaçar um pouquinho. Porque o paciente, muitas vezes, ele vai falar, não sei. Mas se ele tiver mais tempo para pensar, a mente dele já vai começar uma conexão neural ali buscando caminhos para ele trazer essa resposta, porque para ele é muito importante. E para nós, quanto profissionais, também. Então, pensar no primeiro R, que é esse R de retirar o que está agredindo no meu dia a dia, na minha alimentação, no meu pensamento, no meu sentimento, porque as medicinas orientais, a medicina chinesa, Ayurveda, leva muito em consideração o pensamento. Por quê? Porque a nossa programação neurolinguística é pensar, sentir e agir. Só que nós fazemos o quê? O inverso. Primeiro, eu tenho uma ação, aí que eu vou perceber que sentimento que me levou a essa ação. E algumas vezes eu paro para pensar que pensamento que me levou a essa ação. É verdade ou não? Nós agimos muito no automático e o paciente também. Então, a programação neurolinguística de todo ser humano é igual. Pensar, sentir, agir. Nós precisamos treinar isso. Se eu agir sem pensar e não perceber o que eu senti, eu tenho ferramentas, por exemplo, um caderno em branco, caderno dos sentimentos. Já viram essa ferramenta? No Wellness Coaching, ela é muito comum. Então, o caderno dos sentimentos. A gente começa com a coluna da ação, para ter a tomada né, de consciência do sentimento e a tomada de consciência dos pensamentos que me levaram a esse sentimento. Porque eu sinto depois que eu penso algo. Façam essa reflexão vocês, usem vocês. Pode ser uma folha em branco ou um caderno em branco, que vai ser o caderno para vocês colocarem essas três colunas: pensar, sentir, agir. Mas começa pelo agir, para essa tomada de consciência, que isso é fantástico, é fabuloso. Então, ainda no primeiro R do retirar. Retirar agentes, situações, né, que possam me expor a agentes patógenos, alimentação, água, produtos de higiene, os pensamentos e sentimentos. E aí eu vou para o segundo R, que é reequilibrar o meu sistema. Aí eu começo a pensar em estratégias de reequilíbrio. E aí eu volto para o primeiro R, que é retirar. Então, quando a gente fala de protocolo, e hoje o nosso encontro, ele é bem protocolo mesmo, dentro da Soul Leve, a nossa linha de limpeza para o sistema imunológico, ela é fabulosa. Por quê? Eu tenho prata, que é antifúngica e antiviral. Eu tenho carvão ativado, que vai passar pelo meu sistema digestivo, gástrico, digestivo, intestinal, para retirar como uma esponja as toxinas. Eu tenho a tintura de desparasitação, que uma vez ou duas vezes ao ano seria muito interessante usar. Eu tenho o trio detox, que é o detox das homotoxinas, o detox dos metais pesados e dos parasitas,
O detox parasita, qual que é a diferença da tintura? Muita gente me pergunta. Diferença da tintura de desparasitação e do detox parasita. Primeiro, que a tintura tem agente bioquímico. Então, se o paciente tiver alguma restrição a esses agentes bioquímicos, eu não posso usar. E o detox parasita, como ele age por ressonância, a gente captou a frequência de um espectro parasitário muito maior do que a tintura vai conseguir pegar. E o nosso detox parasita, ele corta a ressonância do organismo com o parasita. Então, se ele corta a ressonância, o nosso corpo vai expulsar esse parasita. Mas ele não tem ativos que vão matar o parasita, tirar. Não. O nosso corpo, apenas, a gente corta a ressonância do corpo com esse parasita. E o parasita vai embora e a gente se blinda para esse parasita não voltar. Eu posso utilizar os dois juntos? Perfeito. Se tem indicação. E agora, para essa época do ano, eu gostaria de falar com vocês muito do nosso lançamento, que é o Detox Histamin. Por quê? Quando o nosso sistema imunológico ele é agredido, a gente vai ter um disparo das histaminas. E as histaminas, elas têm toda uma reação dentro do nosso organismo para processos alérgicos. O detox histamin, eu consegui ali um blend de frequências que vai trabalhar a eliminação natural desse excesso histamínico e a normalização dessa histamina no nosso organismo. Então, se você receber um agente agressor, o detox histamin, naquele momento que você toma, ele neutraliza e ele equilibra. Eu vou colocar no grupo para vocês um relato de uma das nossas nutricionistas que foi a inspiração, inclusive, para a criação desse modulador. Ela utiliza quando ela realmente entra em contato. E ela tomou café. Café para ela é algo que realmente dispara. E ela já sente na hora, o corpo modifica. E ela usa o detox também várias vezes ao dia, vai modulando, modulando, modulando. Então, nessa época do ano, para pacientes que estão utilizando antihistamínico em excesso, principalmente crianças e idosos, tá? Podem utilizar junto o detox histamin. Não precisa modificar a prescrição médica. Imagina, a gente está longe disso, muito pelo contrário, tá? Mas o detox também ele vai modulando junto o seu organismo. E aí, quando para o tratamento com o histamínico alopático, o antihistamínico, você continua com o detox histamin e vai se protegendo e vai se trabalhando, ok? E também temos o Neutralix, que vai neutralizar as cargas energéticas, tanto ambiental, do nosso corpo e do alimento. Então, o Neutralix também é muito poderoso nesse viés da limpeza, né? Nesse primeiro R do retirar. Mas eu volto a dizer, a linha da Sou Leve não é uma monoterapia. Eu preciso trabalhar estilo de vida do paciente. Quem trabalha com ozonioterapia nessa época do ano sabe o quanto que é importante continuar a técnica. Quem trabalha com, olha, diversos tratamentos. A Sou Leve, ela vem para agregar a nutrição, as nutricionistas que estão aqui participando. A parte alimentar é muito importante. Então, nós vamos modular com a Sou Leve a terapia complementar, a farmácia natural do nosso paciente. E falando em farmácia natural, a gente vai ter uma novidade para vocês agora no mês de agosto. Muito, muito, muito interessante. A Sou Leve está lançando para clínicas a farmácia natural.
Então, é um cantinho todo especial que a gente vai montar, personalizar com a clínica, a farmácia natural da sua clínica. Então, fiquem atentos às novidades que vão entrar nos grupos de vocês. Eu estou vendo aqui que a gente tem várias comunidades aqui hoje. A gente está com a comunidade, olha, eu estou vendo aqui as comunidades das tricologistas, das nutris, dos terapeutas, a comunidade da USE, Meeting. Olha, eu estou vendo até Portugal aqui comigo, estou vendo Clarice participando. Oi, Clarice, tudo bom, querida? Então, fiquem atentos, porque nós vamos ter, em agosto, um presente para os prescritores, que é a farmácia natural personalizada da sua clínica. Aguarde. Aí, entrando no segundo R, que é o do reequilibrar, dois produtos são muito importantes. O Vita Imunidade, que tem a frequência dos órgãos que estão relacionados com a imunidade para harmonização. Ele tem uma frequência de fitoterapia, de oligoelementos, de homeopáticos, que já tem estudo científico comprovado para a imunidade. Então, nós fizemos um blend dessas frequências que já são cientificamente comprovadas, e mais o alinhamento dos órgãos no Vita Imunidade, que estão relacionados à imunidade. Temos também o desinflama, que aí ele vai agir na inflamação crônica ou pontual. O desinflama ele é um grande coringa porque ele traz oxigenação celular. Então, desde uma inflamação no couro cabeludo ou uma inflamação intestinal, por exemplo, o desinflama ele contribui para o tratamento, porque ele traz esse processo de oxigenação e de melhora da célula, ele melhora a energia, a produção de energia, né? E a saúde mitocondrial, ok? E aí, analisar qual é o sistema que está atingido. Nós temos o Vita pulmonar, que nessa época do ano pode estar muito, pode estar atingido no nosso paciente, a gente tem como é, melhorar. O Vita intestino, o Vita digestis. Eu estou com uma tosse. Isso tem uns dias, né? E o Bonanza ontem, numa consulta assim, bem reunião, né? No final vira uma consulta, que com o doutor Bonanza tudo vira uma consulta, né? Ele me falou assim: Ô Sara, tá tendo um refluxo aí. E eu falei: não estou consumindo nada que, né, agressor. Ele falou assim: você está comendo queijo. Eu falei assim: Bonanza. Você virou vidente agora? A sua anteninha, ela tá. Eu comi queijo. E aí que eu te. Olha só como é a nossa consciência. Então, por que é tão importante o profissional com a escuta do paciente? Porque nós temos dificuldade de nos observar. Nós agimos muito no automático. E não é porque somos profissionais de saúde que nós estamos acima disso, não. Não é. Muito pelo contrário. Às vezes alguns têm mais dificuldade. Na época que eu ainda clinicava, eu atendia muito profissional de saúde, mas muito profissional de saúde. Então, eu lembrei, gente, é verdade, eu consumi. E além disso, ontem especificamente, que eu tossi um pouquinho na reunião, eu tinha tomado um cappuccino com a Maria Inês. Eu recebi, tive, nossa, uma alegria de receber aqui na Soulef, em São José, duas médicas. Uma de Fortaleza, que trabalha com imunidade, inclusive, que a gente vai ter uma live quinta-feira, depois a Jéssica vai mandar para vocês, a live de quinta, vai colocar nos grupos para vocês. E uma médica de São Paulo, que trabalha com saúde da mulher, elas vieram conhecer, né, a Souleve, e
ficamos batendo papo sobre protocolos e foi muito gostoso. E eu tomei um cappuccino e aquele cappuccino tinha leite. E, enfim, estava respondida a pergunta. Aí, o que que eu fiz? Detox Histamin. Acordei sem tosse. Estou aqui falando com vocês, estou falando bastante e não estou tossindo. E ontem eu não conseguia na reunião não tossir. Então, percebam, é muito importante, algumas estratégias da Sou Leve, elas são para ter uma farmacinha mesmo em casa, uma farmacinha natural. Quem não tem, ou se o paciente não tem, e até para vocês que, para as nossas prescritoras que criam tantos protocolos personalizados, e a gente manda cada kit lindo, né, para vocês, naquelas necessárias personalizadas, que eu acho muito fantástico, ter o kit da farmácia natural. Então, Neutralix, Vita Digestes, Vita Intestim, Detox Histamin, Desinflama, Dor, são moduladores que é para ter em casa, para cuidar dos filhos, para cuidar da gente, para deixar aqueles elementos alopáticos fazer uma troca, né? Fazer uma troca mesmo. O que que eu uso, o que que eu tenho na minha farmacinha em casa de emergência, que eu vou trocar pela farmácia natural da Souleve. Então, isso também é muito interessante para se pensar. E aí, o terceiro R, que é o do recolocar, eu preciso fortalecer. Aí está na hora de pensar em nutriente, pensar em probióticos, pensar em colágeno, pensar em nutrientes que vão ajudar no fortalecimento desse sistema imunológico. Então, a gente tem o Bionutri, que é a frequência de vitaminas e minerais para nutrição celular, para reposição do terreno biológico. Uma outra dica muito importante. Às vezes, as prescritoras eu observo que ficam tão focadas em fazer a limpeza do terreno que esquecem da nutrição do terreno, que é a segunda etapa. Isso é muito importante, gente, muito importante. Limpou o terreno, tenho que cuidar, tenho que fortalecer, tenho que nutrir. Então, o Bionutri, ele é muito importante para a nutrição desse terreno. O antiox, que é um pool de antioxidantes, que nessa época também, e para o sistema imunológico, ele é fabuloso. O probiótico, que é a frequência de probiótico, pré-biótico e pós-bióticos. Então, ele tem a frequência completa. E aí, nós estruturamos um tratamento para 3 meses, porque a gente nunca pensa num protocolo para um mês. Um mês vai ser paliativo. Se eu quero que seja curativo, se eu quero um tratamento, eu preciso olhar. Dentro da Soul Leve a gente chama, né? Eu preciso olhar na teia das interrelações metabólicas, encontrar da onde vem esse problema, e entender que esse paciente é um ser essas células, elas vivem no meio biológico, bioquímico e biofísico, e ainda entender que o ser humano, ele é um ser físico, mental, sentimento e energia espiritual. Dentro do método ADS, tem as perguntas para chegar aí. Dentro da Soul Leve, a gente ensina também os nossos protocolos e eu vou colocar no grupo também para vocês uma coisa que é muito importante, que quem é novo aqui, nós temos um rastreamento metabólico da medicina funcional. A maioria aqui eu sei que já conhece. Esse rastreamento metabólico, ele é um rastreamento cientificamente validado, tá? Mundialmente. Então, não é algo que a Solev criou, é algo que a Solev adaptou.
Por quê? Eu faço rastreamento, eu faço as perguntas, que são mais de 100 perguntas. Na frente de cada pergunta, já me sinaliza qual é o modulador que ele está precisando tomar. Então, essa é uma ferramenta para ter na mesa de consultório, ou para montar um arquivo pré-consulta do paciente. Ou o paciente te ligou numa emergência, ó, responde esse questionário aqui, mesmo que ele já tenha respondido, muda. Rastreamento metabólico é outra coisa que sempre muda. Então, vou colocar nos grupos para vocês, da aula de hoje, o nosso rastreamento metabólico, que é muito importante. E o rastreamento metabólico com o modulador que ele está precisando tomar é melhor ainda, porque aí facilita a nossa vida um tanto. Então, pensar que a imunidade é isso. O meio que eu estou vivendo, como eu estou vivendo, o que eu posso fazer para melhorar a minha qualidade de viver, meu estilo de vida, o que eu posso introduzir para limpar, reequilibrar e nutrir o meu território biológico, e nesse reequilibrar os moduladores da imunidade. E com isso, eu consigo não só ajudar o meu paciente no momento. Eu acho que o protocolo é para tomada de consciência dele. Quando a gente faz o rastreamento metabólico, faz as perguntas da forma correta, entra com os moduladores da forma correta. Isso é um aprendizado para o nosso paciente muito grande. Então, eu vou abrir para perguntas para vocês. A gente tem alguns minutos agora para nossa pergunta. Deixa eu ver o chat aqui que eu não acompanhei. Deixa eu ver se tem pergunta aqui. Estarei com o vídeo fechado. Bom dia, pessoal. Mas quem está com a câmera aberta, quem está com áudio, vamos começar perguntas, dúvidas ou contribuições, porque aqui é tanta profissional boa que aqui eu acho que tem mais contribuição do que pergunta. Protocolo para criança, a Dayana está perguntando. Dayana, é o mesmo protocolo, tá? Só muda a dosagem, a gente reduz pela metade. Então, por exemplo, os nossos moduladores são 4 borrifadas ou pulverizadas 4 vezes ao dia. Para criança são duas vezes ao dia. Prata seria uma tampinha de 10 ml, para criança é 5. Carvão seria 2 cápsulas para crianças acima de 2 anos. O carvão pode ser diluído na água, mas aí é uma só. A tintura, 25 gotas para o adulto, para criança são 12 gotinhas, tá? Bionutri e NutriKid são equivalentes? São equivalentes, tá? É a mesma coisa. Tenho observado pacientes abandonam o uso dos moduladores assim que melhoram. Aline Brandão. Oi, Aline. Que delícia te ver aqui. Olha, realmente, o ser humano, nós somos algo a ser estudados, né? A gente melhora, pode ser um antibiótico, não é verdade? A gente pensa assim, nossa, o médico passou antibiótico para mim por 10 dias, eu melhorei com 5, eu vou parar, e tá tudo errado. É a tomada de consciência, é a forma como você conduz com o seu paciente. Nas ferramentas que quando eu clinicava, eu utilizava, eu tinha um mapeamento de 12 sessões. Eu tenho muita vontade de ensinar esse mapeamento, mas é um curso que eu nunca criei. Depois vocês me falam o que vocês acham da ideia. É uma mentoria mesmo, de passo a passo atendimento. Desde você criar um atendimento de valor, que eu acho que é uma dificuldade. Hoje tem muitos profissionais no mercado, e aí alguns brigam baixando o preço, ou, né, que eu acho uma coisa assim, preço é algo que, sabe, não trabalhem com essa briga de preço, trabalhem sempre pelo valor. Então, como gerar uma consulta de valor?
E dessa consulta, eu consegui fechar um protocolo, um tratamento. Eu, no meu caso, eu nunca atendi consulta. Nunca não, perdão. Nos últimos anos, eu não atendia consulta, só atendia programa Sou Leve. A Sou Leve era um programa de saúde e bem-estar e emagrecimento sustentável, porque não existe definitivo. Emagrecimento é sustentável, é igual um adicto, né? Para o resto da vida, ele tem que cuidar. Então, a Sou Leve nasceu como um programa de saúde. E eu tinha 12 sessões estruturadas. E na segunda sessão, a gente trabalhava a jornada do paciente. Porque a primeira eu avaliava, na segunda eu trabalhava a jornada dele. E nessa jornada, a gente tem que mostrar para o paciente que essa jornada, ela não vai ter só melhora, ele vai ter recaída. Nessa jornada, se ele quer realmente chegar no fim de uma jornada de consciência de saúde, ele quer ser autor da sua saúde, ele precisa entender o que é uma jornada de saúde. Então, por exemplo, processo de emagrecimento. Os pacientes chegavam para mim e eu fazia um gráfico. Sabe esses gráficos que o pediatra faz? Que coloca assim a idade e o peso? O pediatra não faz dos nossos filhos? Faz da altura, faz do IMC. Eu fazia da história de vida do paciente. Então, de 0 até 100 anos. E o peso. E ele ia me contando como que o peso dele aumentava. E ele conseguia perceber na história de vida dele que às vezes o peso dele, muitas vezes, ele fez o quê? O efeito sanfona. Mas por que desse efeito sanfona? Ele tinha que lembrar. Esse gráfico de história de vida é algo muito interessante. Então, eu tenho muitas ferramentas de medicina comportamental, muitas ferramentas. Depois que eu fazia esse gráfico, eu montava a jornada com ele. Eu falava: olha, tá vendo? Do mesmo jeito, estou falando de emagrecimento, um exemplo. Tá vendo? A sua história com peso, o que que aconteceu? Como que vai ser daqui para frente? A gente vai conseguir fazer uma história só, um caminho só com flores, só com coisas positivas? Não! Você vai ter perda, você vai ter um monte de coisa que vai ter privação. Vamos viver o luto das perdas antes disso acontecer. O que faz o paciente persistir até o fim do tratamento é quando você coloca a realidade para ele no tratamento. A expectativa real, que ele vai viver luto, ele vai viver perdas. Então, isso tudo é cientificamente também comprovado. Isso se chama modelo transteórico de mudança comportamental. Então, não é invenção minha, tá? Isso tudo é científico. Mas eu nunca coloquei num curso, seria muito interessante. Mas aí, Aline, voltando para a sua pergunta, para eu não me perder, mostra para o paciente que o tratamento ele tem um começo, meio e um fim. Para ele chegar no fim de um tratamento com consciência, qual é a jornada que ele vai percorrer? Aí tem várias ferramentas. Quem quiser as ferramentas de medicina comportamental, eu passo. Mas seria muito interessante mostrar para ele que a melhora vem, mas que se não tratar direitinho, a piora pode voltar. Para os moduladores da farmacinha, seria legal a versão em spray. Sim, a gente tem a versão spray e glóbulos. E se você pedir, por exemplo, o paciente ele não quer spray, o paciente não pode em glóbulo, a gente muda a apresentação para você, tá, Patrícia? Pode ficar tranquila. Protocolos para as crianças. É o mesmo protocolo que eu passei, só muda a dosagem. Então, para a criança, a mesma coisa. Limpeza do terreno, vita imunidade, vita pulmonar, detox histamin para criança, muito importante. Então, são moduladores que não estão ali na área Kids, específicos do Kids, mas são para crianças utilizarem também, tá? Clarice está encantada de oferecer esses moduladores em Portugal. Ah, eu também estou encantada que você está com esses moduladores em Portugal, viu, querida?
Já quero, Aline Brandão. Então vamos lá. Parece terapia do biográfico do livro Tomar. É. Perguntas ao vivo, então. Agora vamos abrir para as perguntas ao vivo. Não tem? Olha que maravilha! Gente, todo mundo sem dúvidas. Tô muito feliz. Heloísa, sem dar água. Tem Eu sim, vou falar uma Juliana, coisa aqui. Juliana e Claudilene. Levantou a mãozinha, pode falar, menina. Bom Juliana. dia, Bom dia, lindona. tudo Gente, bem? pensa numa Nutri linda. Obrigada. Duas, né? E mais que tem aí. Duas. Então, Sara, você falou do Stamin e eu queria saber um pouquinho mais dele, por quê? Eu acho que é uma dificuldade na prática clínica que todo mundo enfrenta. Por mais que você faça detox, que você passe a prescrição, acontece muito o que aconteceu contigo ontem. Tomar um cappuccino, comer alguma coisa que aparentemente é saudável, mas ter um queijo, principalmente em viagens. Eu vejo assim que meus pacientes às vezes viajam ou vão passar um final de semana na casa de familiar, comem um pudim de leite, por exemplo, da avó, né? Que senão a avó vai ficar chateada e aí eles voltam ruim na segunda-feira. E às vezes vai vários dias, né? E não adianta você ser hipócrita e falar assim, não pode comer e achar que o paciente não vai nunca comer. Por mais que ele saiba que faz mal, por mais que aquilo não é bem aceitado para todos os corpos, para todos os biotipos, né? Mas acontece, principalmente o que eu falei, passeios e Faz viagens. parte da jornada, né? Exatamente. E aí a dificuldade maior é essa, ter algo que ajude nesse momento. Detox Histamin. Esse é E para ter aí, a farmacinha natural em casa, Ju. Criar uma frasqueira personalizada sua com para mandar para os pacientes. Detox Histamin, desinflamador, Vita Intestino, Vita Digest. Gente, esse é para ter em casa. então, achei bem interessante isso que eu queria saber mais dele, porque assim, por mais que tenha enzimas digestivas e agora até tem, agora não, mas já faz tempo que tem, mas está mais popularizada a enzima do glúten, né, as enzimas, essas aí. Mas às vezes o paciente esquece, não está na bolsa ou trocou de bolsa para sair e acaba consumindo. E normalmente 2, 3 dias depois aí vem uma enxaqueca, vem um refluxo, como aconteceu contigo ontem, né? E aí a maior dificuldade era essa, ter algo assim que ajuda Uhum. imediatamente para o paciente ter um alívio e minimizar os danos, porque o Vita Intestino eu achei fantástico. Até comentei contigo que eu comprei lá no congresso. Eu tinha comido um queijo no Dia dos Namorados, eu estava uma semana já com meu intestino ruim. E normalmente é um queijo que eu consigo comer, um queijo maturado, que não me provoca um efeito colateral. E aí, 2 dias usando o Vita Intestino, a água do meu hidrogênio lá, a água hidrogenada, meu intestino regulou. No outro dia, assim, eu já estava melhor. É, Então, eu acho bem importante e achei é legal você porque colocar e saber mais sobre ele, porque é que sobre nem você ele, é falou da porque farmacinha. Adorei a isso. farmácia. E é por isso que a gente criou esse conceito novo para trazer para vocês da farmaclínica natural da Souleve, que é ter primeiro na clínica essa opção do paciente conhecer. Então, a gente está criando um display mesmo para as clínicas, para que o paciente ele se sinta, não é algo comercial, tá? É um acolhimento, é uma preocupação, é um carinho que você tem de levar isso para o paciente, porque tem coisas que realmente são mais comerciais, mas a gente está pensando em algo com muito carinho, para ele sentir, desde a Sou Leve Indústria, até os prescritores que trabalham, que levam essas soluções para ele, e para ele ter em casa essas soluções. Então, é uma questão de cuidado. O Vita Intestin, ele tem, porque assim, quando a gente cria frequências, eu vou falar do detox histamin, mas eu vou falar de uma forma mais genérica para vocês entenderem, quem é novo, principalmente na Sou Leve, o raciocínio para montagem, tá, dos produtos. Então, eu tenho, hoje a gente tem vários equipamentos que medem frequência, que captam frequência.
Aí, vamos pensar lá num PET scan. Um PET scan faz uma análise uma análise de medição por frequência, tá? Daquela célula, se aquela célula já, quanto que ela tá vibrando, né? Se a gente já perdeu, se o paciente perdeu aquela célula ou não, enfim. Então, existem aparelhos que medem, que captam e que emitem frequências. Todos os moduladores a sol leve são feitos na base ou de prata coloidal, para quem a gente começou na prata e algumas empresas ainda continuam conosco na prata, de marca terceirizada. A Sol Leve tem, hoje, por mercado, por ser indústria, a base floral de bar, que é a base reconhecida no Brasil, né? É aceitada na Anvisa e por segurança. E aí, nós temos várias tecnologias para emitir frequência para essa base. Porque se fosse só água, água é muito volátil. Uhum. A água, eu posso colocar uma energia aqui agora, mas eu coloquei o copo aqui, essa molécula ela é muito volátil. Se passar uma pessoa aqui do lado com uma energia mais, ela absorve. Então, por isso que tem que ter a base, seja prata ou seja o barro, ok? Aí eu tenho que escolher que frequência eu vou colocar. Eu tenho, olha, hoje não tem nada que a gente não consiga captar uma frequência. Então a gente consegue fazer a captação. Mas eu tenho que entender, eu tenho que ter um raciocínio lógico para formar essa frequência. Então tem coisas que são antagonistas. Eu não posso, numa mesma fórmula, fazer detox e fazer nutrição. É incompatível, Sim, exatamente. tá? Então, no caso do detox histamínico, o que que a gente coloca? A gente coloca a histamina na forma C6, C7 para expulsão do organismo. O que que é C6, C7? É dinamização da máquina. É igual a homeopatia que a gente tem dinamizações, processos de dinamização. No caso do Vita-Intestino, eu posso pegar parasitas, eu posso pegar toxinas e posso colocar ali na forma C6, C7, que é a expulsão. Aí eu tenho outra dinamização, que é a forma direta. Direta quando eu quero equilibrar. Então, órgãos, frequência dos órgãos, sempre na forma direta. Frequência hormonal. A gente sempre, a Soul Leve sempre coloca na forma direta. Então, se eu faço um bioma, que é a frequência dos hormônios femininos. Eu coloco sempre na forma direta, eu não vou colocar em aumento, porque eu não sei se a minha paciente está precisando aumentar ou diminuir. Então, se eu coloco na forma direta, eu dinamizo na forma direta, o que que ele faz? Ele harmoniza. E eu tenho a LM1, a LM2, que vai fazer uma ampliação dessa frequência no organismo. Então, vitaminas, minerais, fitoterápicos, um, a frequência da cannabis, né, que nós lançamos também, do CBD. Então, ali nós temos em todos os produtos várias frequências que a gente dinamiza de forma a expulsar ou a ampliar. Os dois são antagônicos, então por isso que não cabe numa mesma fórmula, né? Eu colocar esses dois meios, por isso que a gente tem a linha limpeza, a linha detox, que vai ser tudo para limpeza e harmonização, e a outra que vai ser a linha de nutrição e harmonização, que é a forma direta ou para aumentar. E no caso do Histamin, a gente então colocou essa frequência e também a frequência da homeopatia, do fitoterápico, de tudo que já está validado, cientificamente validado, para melhorar as estaminas. E aí a gente tem o glutário e o lactário, que são outros dois produtos que trabalham especificamente. Pacientes celíacos, pacientes que são intolerantes à caseína, à lactose e toda a composição dos lácteos, né? E temos o Enzimax.
que aí é um produto para enzimas, para a frequência das enzimas mesmo, né? Sara, é muito produto? Não, porque tem pacientes que vai precisar de um e não de outro, né? Tem pacientes que são específicos ao glúten, tem pacientes que a gente não sabe. O Stamin é geral, o Stamin era para geral, né? Respondi, Ju, sua pergunta? Respondeu, mas agora gerou mais dúvida, porque no meu folder, nas minhas informações, não tem esse lactare, não tem esse do glúten, e eu já quero, já vou pedir para as meninas, porque a gente precisa muito na área da nutrição, assim, não tem Sim, como. E é aquilo que a gente fala, você não tem como, às vezes vai visitar um familiar, uma avó, uma mãe, a pessoa vai consumir, é memória afetiva. E na maioria das vezes, quando é assim, nem passa mal. Já tem aquela coisa da vibração, já foi feito com amor, já né, comeu com prazer, mas às vezes no dia a dia, sim. ou meu maior problema com os meus pacientes é viagem, feriadão, e aí eles voltam assim, meu, colocando o tratamento abaixo, aí você tem que recomeçar, e precisava mesmo um suporte assim. E já vai estar ali na minha listinha, já vou pedir para as meninas informação dos outros. Manda Uma, mensagem para Marinês, que eu acho que é a Marinês que está te atendendo. Manda mensaginha para Marinês. Ô, sim. Ju, E tem outra uma. coisa, eu quero uma aula só sobre essa questão de hormônios, equilíbrio para a mulher, porque assim, creio que todo mundo tem muita. As mulheres estão com muita predominância estrogênica. Olha, eu ouso dizer que 8 em 10 que eu pego tem predominância estrogênica, tem desequilíbrio, e, e, e aí vai para o médico. É que toda aquela bagunça que a gente já sabe, né? Bioma. Bioma é muito importante para a É, o bioma, saúde da mas mulher. se tiver mais alguma coisa para você trazer, com outras coisas que a gente possa equilibrar, Sim, até a sim. questão do detox estrogênico, tipo, com Sim, ativos específicos para a gente fazer um detox antes de sim, começar, porque dá para fazer com clorela, com essas coisas para sim. eliminar. Eu acho legal uma aula, tipo, programar, só uma sugestão, né? Eu aí já colocando Não pitaco, fica. Sim, porque é bem eu importante, acho. sabe? É Eu muito acho importante. que no folderzinho que a Jéssica colocou no grupo, a terceira aula, o terceiro café com protocolo, em seguida desse, tem mais um e outro. É sobre isso. Ai, legal. Uhum. Confiram no folderzinho. Obrigada, Beleza. Ju, pela Obrigada. dica. Claudilene. Bom dia, Sara. Bom dia a todos. Bom dia, querida. Gratidão aí por estar explanando para a gente compreender melhor o que nós estamos passando para os pacientes, né? Isso traz mais confiança para eles. Sim. Eu estou com algumas dúvidas. Primeiro, em relação ao básico, né? Do terreno biológico. Para a hora que nós formos passar, qual que é o diferencial de um outro comum? Tanto no quesito que carvão vegetal, que a gente encontra em qualquer farmácia, né? A seu leve, qual que é a diferença do seu leve de um carvão vegetal comum, e a prata coloidal também, e Uhum. até um dos pacientes que eu indiquei falou, mas é muito caro, ele perguntou se eu era dona da empresa. Ele não, ele mandou mensagem. Minha mulher perguntou se é dona da empresa, porque achou que eu estava querendo comprar, porque era minha. Aí eu falei, não, não tenho essa pretensão. Quem dera, né? Eu falei, um produto de tanta qualidade ser dona. Aí, então, assim, Mas nós talvez. vamos ter a sua linha? Como assim? Vai ser parcial. Mas aí a minha dúvida é assim: quando a pessoa traz uma comunicação dessa, eu vejo que a falha foi minha. Como eu comuniquei para ela a informação. E aí eu quero estar corrigindo assim, para ter tanta clareza que não tem esses pormenores na mente do paciente. Porque a dúvida dele é algo que eu não me expressei de forma clara e genuína. Então eu quero corrigir isso. Você pode estar nos ajudando a elucidar assim essa clareza que é o básico a gente passa para quase todos que precisam, a maioria precisam desse básico, né, que é a desintoxicação, desparasitação. Então é assim, qual que é o diferencial deles? É uma das perguntas. E também aí tem aqueles que ficam nessa duvidazinha atrás da orelha
E aí eles vão pôr na internet, você passa a indicação para quem ligar. Aí eles vão, não, ela deve estar tendo vantagem, deixa eu ver se é o mesmo preço, vai procurar outra pessoa e comprar com outro, né? Assim, A não... gente não tem e-commerce, tá? A gente É, não ele, tem e-commerce. é isso. Aí eu pensei assim, né? Se tivesse uma plataforma que a gente pudesse fazer o pedido, falar, ó, tem esse pedido, ou não sei, pensar em alguma coisa Sim, que na ficasse. verdade a gente tem, na verdade tem sim. Tem algumas distribuidoras parceiras nossas que colocam nos sites deles. Então, a Souleve não concorre com a prescritora. Por isso eu sempre fui contra fazer um e-commerce, porque eu Uhum, não concorro com a minha prescritora. E eu comecei trabalhando com prescritor, não era com loja de produto natural e nem farmácia de manipulação. Eu queria que o prescritor pudesse ter no consultório e pudesse entregar para o paciente, pudesse orientar o paciente a tomar, porque não é algo que ele vai lá na prateleira, vai comprar um Vita Intestine e vai tomar o Vita Intestine. Para a Juliana, ok, a Juliana é nutricionista, mas para o paciente, se ele fosse lá, ele não sabe nem como usar. Então, era algo que eu não criei. Hoje eu vendo para muitas lojas, muitas farmácias, porque a gente cresceu muito, graças a Deus. Mas a ideia principal é sempre ter um prescritor com a sua farmácia na clínica natural para o paciente levar. E assim, a questão de preços. A gente não está fora do preço de mercado. Nosso preço, ele é muito competitivo, um preço de mercado natural, né? Um preço de mercado de um produto de qualidade, um produto similar ao nosso. Agora, o alopático, é lógico que é mais barato. Ele vai ver o preço da tintura e vai ver o preço de um albendazol, tem uma diferença muito grande. Só que acontece que quando a gente fala os nossos produtos, carvão, a prata, a gente frequencializa, a gente potencializa. Não é emitir frequência específica ali dentro. A gente potencializa a ação dele. Passa pelo aparelho para potencializar. O nosso colágeno, por exemplo, ele é frequenciado, você potencializa a absorção dele no duodeno até 10 vezes mais do que um colágeno normal. Então, quando a gente está falando desse tipo de tecnologia, o que a gente fala, que eu sempre falo para os pacientes, falava, né, no caso, quando eu clinicava, era: existe um problema e um remédio, seja o remédio alopático ou natural. A Souleve, ela é um tratamento. Então, ela é um tratamento que vai agir num nível celular mais profundo do que só um tratamento biológico ou bioquímico. Ele trabalha nos quatro corpos. E o protocolo de limpeza do terreno biológico completo, que aí você entra com a prata coloidal e o carvão no primeiro momento para limpar trato gástrico intestinal, para eliminar excesso de toxina, para preparar o organismo para receber a tintura, porque a tintura, ela realmente é um processo bioquímico e ela mata o parasita, ele vai sair, né? A gente vê casos de paciente que manda foto do parasita no vaso sanitário, por exemplo. Só que isso causa náusea, né? Mesmo a nossa tintura, que tem silimarina, você não vê tintura no mercado com hepatoprotetor junto. Você vê tintura só com absinto, nogueira, cravinho, lá, 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 que mata o parasita. A nossa, ela tem silimarina, que é hepatoprotetora. E isso vai fazer o quê? Causar menos efeito colateral. Mas aí voltando, então, o carvão, ele tem um porquê, porque a gente prepara o trato gástrico intestinal para não sofrer no processo de limpeza e desparasitação. A prata, porque ela é antifúngica, antibacteriana e antiviral. A tintura não pega vírus, bactéria, igual a prata pega. Então, são dois aspectos diferentes. E o trio detox, que aí
vai ativar o sistema linfático para limpeza, vai quelar as homotoxinas. Aí entra muito detox linfa, Ju, na saúde da mulher, tá? Você que falou os estrógenos, xenobióticos, detox linfa tem a frequência, só lembrando. E aí, o nosso protocolo pro prescritor custa R$ 321. Dura 3 meses esse protocolo. Eu não acho caro, mesmo que você coloque 100%, o paciente está investindo R$ 200 ao mês, né? Porque são 3 meses de tratamento, R$ 600, 200 e alguma coisa ao mês. Isso, gente, é um valor do quê? De uma pizza. É o valor de um lanche, né? É o valor. É ele entender que ele está. No que ele está investindo? É um investimento, porque não é um tratamento que é problema e solução. Não. Ele é um programa profundo, ele vai fazer uma vez ao ano isso. Então, é realmente trazer para ele e o benefício que ele vai ter, né? Eu acho que o benefício que ele tem é muito importante. É que eu, quando trouxe essa fala para mim, eu falei assim, ó, eu tô indicando o que é melhor, que eu conheço e confio na produção. Então, eu sei da integridade do produto. E Mas fala você para ele que vai atuar num nível celular mais profundo, não só no nível celular bioquímico. Vai trabalhar no biológico, no bioquímico e no biofísico. E isso os outros produtos não fazem. E de verdade, não fazem mesmo. Não é porque eu sou a fundadora da empresa que eu estou falando isso. e aí ele perguntou, aí eu falei assim, mas você fica à vontade, se acha algum produto que trabalha isso natural, só que eu peço que você use um produto natural. Não precisa ser aqui. Eu estou indicando o que eu sei que funciona e o produto que é. Mas assim, que aí, né, a moça, a mãe, a esposa dele falou, mas tem na farmácia o carvão vegetal. Eu falei, tem? Você quer o da farmácia? Compra o da farmácia. Fica à vontade. O importante é que você faça. Não deixe de cuidar da sua saúde por conta disso. Porque ela, como ela estava na mente que eu estava querendo ganhar e por causa de mim, ela só pensou nisso. Aí eu falei, ou eu estou vibrando algo diferente, mas a intenção era genuína de querer que ajudar. Então, tem aparecido muito paciente com problemas de câncer, né? Que já teve, eu teve, e esse era um deles, que ele não estava salivando. E vem muito para mim, já engatando uma outra pergunta, como no caso desse, como eu já estou citando esse exemplo, ele e a pressão oscilando muito, né? E aí vem intuição, trabalha a mitocôndria. E já veio umas 3 vezes com um paciente diferente, mas no mesmo veio uma intuição assim, uma mitocôndria, não esquece. Aí eu queria entender melhor por que está vindo essa intuição, como eu dei esses frequenciais, sugeri, né, para ele tomar. E nesse caso veio a questão da mitocôndria, e aí eu até falei numa aula lá e falou: bem pensado, o Baracate que respondeu falou que tinha que trabalhar mesmo e falou. Mas aí no caso dos frequenciais, ele fecha em que sentido? É só para eu entender teu conhecimento, para eu entender essa intuição, né? Não sei. Quando a gente limpa o terreno biológico da célula, as mitocôndrias elas vão ficar mais saudáveis. Só no processo de limpeza, a mitocôndria ela tem mais, ela vai estar mais ativada. O desinflama, ele tem essa frequência de ativação mitocondrial e ele também vai trabalhar a oxigenação. Mas a saúde mitocondrial, ela está muito ligada, primeiramente, ao território biológico que aquela célula está. Porque se a célula está sobrecarregada, ela está usando a energia dela só para aquela sobrecarga. Então, essa limpeza, a saúde mitocondrial,
faz parte, os três R se aplicam da mesma forma: limpar esse meio celular, ativar, né, esse meio celular, como desinflama, no caso, e nutrir essa célula, né? O antiox, o, o, o probiótico, que vai ajudar muito também, porque o intestino está muito ligado. Então, vem para você essa intuição, Claudilene, porque é real, a gente precisa mesmo trabalhar essa saúde mitocondrial, mas é um contexto. Não tem um produto que vai fazer isso. É um contexto, né? Até o Bonanza, ele está criando três produtos que para a saúde mitocondrial também. Uma criação nova. Nós vamos lançar em outubro, no Congresso do Câncer, que vai ter em São Paulo. Mas é a base do desinflama. Hoje, o que a Eu gente sei, tem no eu mesmo. desinflama é bem a base dele. Deixa aí, que depois a gente pega. Que a gente já vai logo para caminhar. Quando eu Ó, voltar. a gente só tem Então, mais 15 minutos. Posso abrir para a Rose fazer a pergunta e a obrigada. Marli? Obrigada. Claudilene, mas olha, me chama no WhatsApp que a gente continua esse bate-papo depois, tá? Combinado? Oi, Oi, Rose. Bom dia. bom dia. Obrigada pelo convite, viu? Tô amando aqui o café com protocolo. Ó, não é gostoso ao vivo, né, Rose? É uma delícia. Tem mais energia, né? Querida, a minha pergunta, eu só queria entender. É, por que que não pode preparar a fórmula com frequenciais antagônicos, mas a gente pode ingerir os frequenciais juntos, vamos dizer assim? Entendeu? Eu não aconselho ingerir junto. Você vê que no protocolo de limpeza, a gente faz só a limpeza. No máximo, com a linha detox, no máximo que você vai poder indicar para o paciente é a linha Vita. A linha Bio, você não utiliza junto, não toma junto. Não vai fazer efeito para a nutrição. Se você tomar a linha detox, estou tomando detox metal, parasita e linfa, e entro lá com um Bionutri. Não, não, não aconselhamos, esse não é o raciocínio. Ah, ok. Então, vamos dizer que na minha primeira fase do tratamento, que é essa aqui que você falou, primeiro R, retirar, eu vou trabalhar só com os frequenciais de detox. Ah, Só com a frequência detox, no máximo uma linha Vita, porque o paciente, porque a gente observa, além dos três R's, tem uma coisa muito importante, que é o ponto crítico que o paciente trouxe para você. Então, se o paciente trouxe para você uma doença hepática ou uma doença intestinal, você pode entrar com o Vita Intestino desde o primeiro momento. Então, a linha Vita, Vita Intestino, Vita Tireoide, Vita Fígado, Vita Cor, Vita Pulmonar, ela você pode utilizar a todo momento do tratamento, qualquer momento. tá. Agora, Ok, a linha Detox com a linha Bio, aí ela não combina, tá? tá Não bom. combina. Tá bom. Muito obrigado, foi muito esclarecedor, viu? Ah, Bom para dia. mim é um prazer ter vocês aqui. Igualmente, é um prazer estar aqui. Marli, Bom dia. oi, minha querida. Olha, eu só quero fazer um comentário com relação à parte comercial, porque hoje a gente está no mundo realmente comercial e as pessoas elas já estão saturadas disso, né? Então elas, na hora que você vai realmente oferecer para o paciente, ela vai achar que você está comercializando. Mas a partir do momento que você tem um conhecimento profundo dos produtos e entende a função de cada um, você vai conseguir tocar o coração do seu paciente a ponto dele entender que você está oferecendo algo é, ímpar, que não é um produto, o farmacêutico, ele vai ter uma ação totalmente diferente do frequencial.
Então, a forma como você vai passar isso para o seu paciente é que vai fazer você como se você estivesse educando ele numa nova pegada, numa nova era, né? Que é você ter essa medicação no seu consultório e conseguir fazer ele entender. É um trabalho, às vezes, é um pouco lento, né? Mas aos poucos você vai conscientizando. Hoje eu já consigo na clínica ter minha farmácia e a pessoa já vai lá e já retira. Eu já tenho até uma mocinha que fica lá, eu faço a receitinha, ela vai lá com a sacolinha, pega e vai embora feliz, porque ela sabe que não tem em outro lugar, é só na clínica que tem. Ai, Marli, que depoimento lindo, querida. Obrigada, obrigada. E olha, eu fico muito feliz porque eu vejo os rostinhos que estão aqui. Eu vejo as nossas prescritoras mais antigas, a Aline Brandão, por exemplo, que está aqui com a gente já há tanto tempo. Nossa, se eu for falar todo mundo, vou me perder. Eu fico muito feliz com vocês porque é realmente isso. Quando, quando eu criei a Sou Leve, não sei se vocês sabem a história, né? Eu criei para os meus pacientes, eu fazia só para os meus pacientes, na minha sala mesmo, tinha uma máquina e fazia. E era da Nova Ciência essa máquina. Então ele fazia de um em um, às vezes de dois em dois, mas era mais de um em um. Por isso que eu sempre falo do Alexandre Távola, tenho tanto carinho pelo Alexandre, porque é real isso. E hoje, e aí foi crescendo os médicos da clínica. Sara, eu quero também, faz para o meu paciente, né? Aí os médicos da cidade, foram os médicos do estado, do país, e hoje a doutora Clarice, que está aqui com vocês, é uma das sócias da Souleve Europa. A Souleve, quando eu fui a Portugal no ano passado, algumas profissionais falaram assim para mim: nós queremos trazer a Souleve para Portugal. A doutora Clarice é uma delas. E aí eu falei, gente, que bacana, né? Outros países estão querendo ter, né? Ter a Souleve. Então eu vejo isso crescendo por amor. E não foi vendendo em farmácia, não foi vendendo em loja, não foi com o profissional. E é amor mesmo. Então, eu não acho, Claudilene, que foi erro seu na indicação. Não foi, querida. Tenho certeza disso. Porque, olha, o pouco que a gente conversou, né, semana passada, e quinta-feira a gente vai ter reunião de novo, que a gente está desenvolvendo algo, eu e a Claudilene estamos desenvolvendo uma coisa assim, e vocês vão ficar surpresos, viu? Você tem muito amor no que você faz. Muito, muito mesmo. Eu não tive a oportunidade de estar com todos que estão aqui pelo tempo que eu tive com a Claudilene, mas eu vi em você uma coisa que me tocou muito forte. E eu nem sei o que é. Vamos descobrir durante o nosso processo. Então, a sua vontade de ajudar, de levar, isso é muito grande. Só que o neurobranding diz assim, que quando a gente parece ser muito boazinha, os pacientes não levam a gente a sério. Isso é uma questão. Então, eu passava por isso também. Quando a gente quer fazer muito, a gente quer ajudar, nananã, né? Mas isso que a Marli falou é verdade. Olha, é saúde, é muito positivo, é o melhor. E tem na clínica. Isso vai criando uma egrégora. É uma egrégora mesmo, tá? Confia nisso. Confia. É a única coisa que eu posso te dizer. E obrigada, Marli. Muito, 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 muito obrigada pelo depoimento, viu, querida? Mais Uma duas honra. mãozinhas, mais duas mãozinhas aqui, Luciana e Aline. Rose, eu não sei se a Rose já falou. Acho que já falou, né? Já falei sim, obrigada. Uhum. Lu? Bom dia, Sarinha. Bom dia a todos. Só tenho Bom gratidão. dia. A partir do momento que eu fui no congresso da Soul Leve, eu tenho que falar isso para vocês. Se eu não tivesse ido, nunca tinha chegado aqui em Uberlândia. Aliás, podia chegar, mas ia demorar a chegar, né? E é muito gratificante porque eu já estou sentindo diferença.
Eu tenho esofagite e a minha esofagite chegou ao grau D, o pior grau de Los Angeles, né? Não sei falar muito bem, mas eu fiz a endoscopia e já estou me sentindo bem melhor. E eu entrei com o Vita Digest, entrei com o CBD, porque a causa da minha esofagite é as emoções, é a minha ansiedade. E entrei com isso e já estou me sentindo muito bem. E com isso já estou desmamando do pantoprazol, estava tomando 40 miligramas 2 vezes ao dia, agora só estou tomando uma. E também estava tomando escitalopram, 2 ao dia. Agora estou tomando só um e em breve já estou desmamando de tudo isso. E tem outro relato muito especial, que é da minha paciente oncológica, e eu vi a importância de se ter os produtos moduladores biofísicos na clínica, porque a partir do momento que eu faço a consulta clínica integrativa, ela já sai com tudo, ou ele, né, o paciente já sai com tudo daqui. E a minha paciente oncológica, tá com uma fase bem crítica, né, que já está no quadro paliativo, e ela não estava conseguindo dormir, muito ansiosa e com problema gastrointestinal, não estava conseguindo levantar, não estava conseguindo ir até o banheiro. E hoje ela já consegue. Inclusive, eu deixei um relato no meu Instagram, só não mostrei o rostinho dela, mas é só gratidão a você, né, e a Soleve por fazer Ai, essa querida, diferença aí na vida dos pacientes. eu fico tão E fez feliz na e minha também. eu fico feliz de verdade, sabe por quê? Porque não é fácil. Não é fácil nesse país a gente se propor a produzir algo e fazer algo, ter empresa. A parte gostosa é essa que a gente está fazendo aqui, porque lá atrás a gente tem muitas coisas para resolver. Só que é esse momento que faz o nosso porquê, o porquê da nossa missão. Então, eu agradeço de coração o relato de vocês, viu? De Tem mais um coração. relato que eu fiz um plano terapêutico trimestral em um atendimento online, inclusive fiz uma consulta, né? Consulta clínica integrativa com o método ODS de uma colega muito especial da USE e, assim estou muito esperançosa que ela fique bem. E ela acreditou, né? Acreditou nos moduladores biofísicos e ela entrou na USE tem um ano. Mas por questões emocionais ela se travou. Eu falei, você precisa da Soleve. E aí Obrigada, ela acreditou obrigada. e vai dar certo. Vai sim. Olha, toda semana, toda terça, anotem nas agendas de vocês. Aline Brandão, se você ainda está por aí, apareça porque você levantou a mãozinha. Olha, anotem nas agendas de vocês. Toda terça é dia de café com protocolo, é dia da gente sentar, peguem sua xícara de chá ou de café, ou mesmo seu copo de água, para quem faz jejum até a hora do almoço, igual eu. Mas esse momento é muito rico para nós. Quem sabe que eu tenho 3 filhos, né, e uma bebezinha, à noite é mais difícil para mim. Então, o café de manhã é o que funciona muito bem. Anotem nas agendas de vocês. Nas segundas-feiras são as nossas aulas ao vivo. Ontem eu abri mão da aula ao vivo por conta do Dr. Bonanza, que também daria uma aula, mas nas segundas-feiras eu estou colocando para vocês quem está no curso de Medicina Biofísica Funcional a partir da semana que vem, tudo ao vivo, tá? E a próxima aula já para tirar um monte de dúvida, rever conteúdo. E reservem esse tempo para nós, porque esse tempo aqui é tão gostoso, né? Essa energia, essa egrégora de profissionais assim tão especiais. Gente, aquela frase, diga-me com quem tu andas e eu te direi quem és, é muito verdadeira. Então, a gente tem que estar assim, na melhor energia, viu? Aline, ainda dá tempo de mais uma pergunta. Deixa eu abrir aqui. Oi, Sara. Bom dia a Oi, todos. linda. Eu levantei e abaixei a mão várias vezes porque a pergunta das colegas foram respondendo as minhas.
Ah, tá. Então, agora eu vou aproveitar esse último minutinho só para agradecer. Adorei o retorno do café. Ah, obrigada. Acho que a Aline está dirigindo, né? O café com protocolo é algo que a gente sempre fez, mas aí a gente deu uma paradinha, né, com a expansão para Portugal, a vinda do meeting, toda Marilei me essa ajuda loucura. sempre que eu preciso. Exatamente. Então, já estou indo para o trabalho, me despeço de vocês e agradeço muito. Sara, até o próximo café. Até o próximo café. Um ótimo trabalho, gente. Vamos, se quem puder abrir a câmera, só para eu fazer uma gravação aqui, só para a gente postar. A gente postar a gente assim de manhã. Olha, um café com. Nossa, o nosso retorno do café com protocolo, com a sala lotada. Olha, todo mundo tchauzinho. Rose, Luciana, Aline, Tchau. Luciana, Que prazer, que Claudinei, café de gostoso. Portugal, beijo, querida. Beijo, Cida, Sim, Clarice, Marli, Marcela, Solange, Patrícia, Carla, Sandra, Sandra Mateus, Gemima linda, Verônica, Patrícia, Rafaela, Sara Jorge. Olha, eu tô com Portugal em peso aqui junto, gente. Que delícia, Sara! Bom dia! eita. Agora vamos começar um dia muito produtivo. E na semana que vem voltamos com o nosso café com protocolo. Um Vou prazer grande postar e vou estar aqui, marcar doutora você. Sara. Oh, querida. Até E logo, às 5 é o horário de café com protocolo de Portugal. Eu vou em mandar o Portugal. link para o Brasil. Quem quiser Mas, invadir o café com o protocolo de Portugal, invade também, viu? Que vai ser muito legal. É hoje, eu vou colocar o boa, link eu para posso você. colocar o link aqui no grupo depois da nossa reunião. Será um prazer essa invasão. Vamos invadir Portugal hoje, gente. Um beijo para vocês. Serão todos muito bem-vindos. Até logo. Até.